Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula de desgraça, porque vamos estudar as doenças causadas por protozoários. Aqui tem, por exemplo, a doença parasitária que mais mata no mundo, que é a malária. Tem doença que é sexualmente transmissível, que hoje a gente nem fala mais de DST, a gente fala de IST, infecção sexualmente transmissível, mas já vou comentar isso com vocês. Tem uma doença que muitos estudantes acham que tem ela, né, que estão com essa doença, que é a doença do sono, que não tem nada a ver, só acontece no continente africano, mas vou explicar para vocês. Tem doenças que dão diarreia, como essas duas. Tem a toxoplasmose, que as pessoas que às vezes não estão informadas, ou por, né, enfim, acabam culpando os gatos por essa doença. E vocês vão ver que gatos são vítimas aqui também, vocês vão entender. Leishmaniose, que dá aquelas feridas, ou que pode pegar a parte visceral, que é bem grave. Então, gente, quando a gente trabalha com doenças causadas por protozoários, a gente sabe que pode ser de uma bem simples, que às vezes é até assintomática, né, mas que pode ter complicação, até a doença parasitária que mais mata no mundo. E aí, é claro, né, gente, aqui, ó, você vai ter uma noção geral de cada uma dessas doenças. Então, eu peguei as 8 principais. Professor, tem outras. Se tu começar a estudar aí, você vai encontrar a nível superior muitas outras. Mas essas são as que você precisa saber para mandar bem no ensino médio, no Enem, nos vestibulares e até mesmo na faculdade. Essas são as principais. Agora te liga só. Se você quiser depois, colocando nos comentários, aulas específicas sobre cada uma delas, a gente vai fazendo, vai desenvolvendo todo aquele charme, todo aquele amor que você sabe que a gente tem aqui nas videoaulas. Então, olha só, se vocês quiserem uma aula de malária, malária é muito importante. O ciclo da malária é extremamente complicado. Aqui nós não vamos falar dessas complicações. Nós vamos direto ao ponto. O que é a malária, como é a transmissão, quais são os sintomas e, consequentemente, te liga, a gente vai falar sobre as medidas para prevenir, as medidas profiláticas para cada uma delas. Porque se a gente conhece a forma de transmissão de cada uma delas, a gente vai saber a forma para prevenir cada uma delas também. Então, uma aula que eu gosto de... Gente, aulas de doenças, sempre porque a gente já começa que só tem desgraça, porcaria, coisa ruim que a gente não quer. Então, a gente tem que levar ela com uma cadência bem tranquila, um bate-papo aqui. Mas, claro, é muito importante que você isso tenha copiado e aí agora vai fazendo as anotações extras. Gente, olha só. Pensando em doenças, o primeiro que a gente acaba estudando, né, o primeiro, que não é ser vivo, né, mas o primeiro causador de doenças que a gente estuda são os vírus. Gente, vírus nem ser vivo é, nem tem uma célula. E tem dezenas de viroses, centenas na verdade, mas a gente estuda algumas dezenas ali. Depois dos vírus, a gente estuda as doenças causadas por bactérias, que são organismos já unicelulares, possuem uma célula, e procariontes, ou seja, células sem organelas, células muito, muito primitivas. Agora nós já estamos estudando os protozoários, que são unicelulares também. Só tem uma célula, mas a célula deles são eucariontes, células semelhantes à nossa, cheia de organelas. Tem o núcleo, tem a mitocôndria, tem os ribossomos. Ribossomos tem nas outras também, né? Tem nas bactérias. Mas tem retículo endoplasmático rugoso, liso, peroxissomo, os lisossomos, todas aquelas organelas, esses protozoários têm. Então tu tem que pensar, cara, que é uma única célula que causa todas essas doenças. Claro que não é um único protozoário que entra em ti, sozinho, que vou te causar a doença, não. Ele vem com a gangue inteira, são centenas, milhares de protozoários para que possa causar a doença. Ok? Então vamos lá, gente, com muita calma aqui. Primeiro é a giardíase. Aqui em amarelo do lado está a espécie do protozoário que causa a doença. Então a giardíase é causada pela Giardia lamblia. É um protozoário que ele vai ficar no intestino ali da pessoa, causando o quê? Diarreia, dores abdominais. Então esses são os sintomas. E logo, se ele chega no intestino, vamos imaginar como é que é a transmissão? Água ou alimentos contaminados. Então aí tu já começa a refletir. Cara, se a transmissão da giardíase é com água e alimentos contaminados, como é que eu vou prevenir? Cara, saneamento básico, tratando os doentes. Porque uma vez que a pessoa está com giardíase, imagina, eu posso ser assintomático, estar com giardíase. Aí de repente estou caminhando na rua, vejo um valetão ali, estou com aquela vontade de fazer o número 2, vou lá e faço. O meu sorete, pega a chuva e tal, o meu sorete
vai para ali, pro valetão, espalha. E nas fezes de uma pessoa que tem giardíase, estão cheio da giardia, cheio desse protozoário, que espalha uma pessoa ao beber aquela água, ou cair de boca ali, tá brincando, cai de boca na valeta, ou a água chegou, contaminou os alimentos, vai dar continuidade ao ciclo. Lembrando, pessoal, que todas essas doenças têm tratamento. É claro que você vai ver que a doença de Chagas, a doença do sono, tem um tratamento que quando o protozoário se instala na musculatura, até a própria toxoplasmose, tá aqui, não tem mais, você não elimina mais o protozoário do seu corpo. Tá? É diferente da giardia, da amebíase que está no intestino ali. Mas, no início, todas têm tratamento. Eu vou explicar com calma aqui. Beleza? Então essa é a giardíase, é uma doença relativamente comum. Né? As pessoas às vezes têm diarreia fica até um pouco amarelada ali, só que nem se liga que tem. Outra é a amebíase, a transmissão é a mesma. Água ou alimentos contaminados. Então imagina, se as fezes da população, daquela pessoa que está contaminada, chegou em esgotos e tal, por isso que saneamento básico é muito importante. Isso vai facilitar a transmissão. Então água ou alimentos contaminados. Sintomas. A amebíase, pessoal, tem uma particularidade. Pode ser também assintomática. Então a pessoa, tô com amebíase. Por que é amebíase? Porque é um protozoário amebóide. Vocês têm que assistir a nossa aulinha lá de protozoários para se lembrar desses detalhes. Então, sintoma, diarreia, muita diarreia também. Claro, pode ser assintomático. Para as pessoas que têm sintoma, pode dar diarreia, enjoo, vômitos e sangue nas fezes. Não sempre. Por quê? Gente, esse protozoário ele fica no nosso intestino. Está lá, se alimentando. Do que a gente come, ele se alimenta também. Só que por algum motivo, alguns desses protozoários assumem uma outra forma, que é uma forma invasiva, chamada de forma magna. Então ele perfura o intestino. Ao perfurar, ele vai ter sangramento, e aí que justifica sangue nas fezes. E esse protozoário cai na corrente sanguínea e pode ir para o fígado, para o cérebro, para outros órgãos, e aí sim é muito grave e pode matar, tá? É a entamoeba histolítica. Beleza. Então as duas têm a mesma. Qual é a profilaxia? Quais são as medidas para combater a amebíase? Tratar os doentes. Por que tratar os doentes? Cara, um remedinho barato. Se você trata a pessoa que está doente, ela se cura e para de eliminar os protozoários pelas fezes. E, consequentemente, você quebra o ciclo. Sempre. Gurizada, aqui uma dica. Você sabe que eu fiz mestrado em parasitologia. Se não sabe, está sabendo agora. A gente estudou tudo isso lá. E para... Não vamos falar todas, né? Porque sempre tem exceção. Mas para grande, massiva, 99% das doenças parasitárias, para que você quebre o ciclo, ou seja, uma medida profilática, vai ser sempre tratar os doentes. Uma pessoa que está, sobretudo com uma parasitose intestinal, se é tratada e é facilmente tratada, ela para de eliminar esses protozoários, ou até se for um euminto, um verme, os ovos dele, para de eliminar. E você quebra o ciclo. Tratar o doente é uma coisa barata e que quebra. Se hoje todo mundo no mundo, por exemplo, fosse tratado para amebíase e giardíase, e tivesse saneamento básico, as pessoas tomassem todos os cuidados, não ia mais ter a doença. Claro que é utopia pensar em ele, é muito difícil, mas quem sabe um dia isso melhora. Então logo, gente, tu pode também associar aqui tanto para giardíase quanto para amebíase. Se ele pode ser transmitido por água contaminada ou alimento contaminado, não é toda água, tem que estar contaminado, é óbvio. Uma medida de pessoas que vivem em regiões de risco é ferver a água antes de beber. Uma medida simples. Tranquilo? E aí nós vamos para a doença, aqui é polêmica, que é a toxoplasmose, que é causada por protozoário da espécie Toxoplasma gondii. Gente, a toxoplasmose, a transmissão se dá pelo cisto. Esse protozoário ele vai ficar numa forma de cisto e ele fica infectante. Agora te liga, pode ser por água ou alimentos contaminados, pode, tá, com cisto. Aí tu fala, tá, e qual o papel do gato? Gente, o gato também fica doente com esse protozoário. Então, nas fezes do gato, se essas fezes, depois de aproximadamente 2 dias de feitas ali, tiver com os cistos, ou seja, um gato doente, e esses cistos contaminar um alimento, água ou alimentos, aí sim a pessoa pode ser contaminada. Mas lembre-se, o gato não é o gato. O gato está transmitindo. Até caiu os dias aqui. O gato chega. Não, o gato não transmite em si. Ele também é vítima. E aí como tu faz? Pô, normalmente um gato é bem higiênico. Né? Ele vai fazer as fezes dele, vai cavar, vai enterrar, vai... A gente tem que ter as fezes da caixinha. Se você tem a caixinha do gato e ele faz nas fezes e você recolhe, não há o risco, tá? O risco é mínimo
dos cistos ali chegar na água ou chegar no alimento. E isso, se você limpar todos os dias, diminui muito ainda, porque tem um tempo para os cistos se tornarem infectantes. Então, volto a dizer, o gato não é o vilão. Aí tu me pergunta, professor, mas eu vi uma pesquisa que metade da população brasileira é positiva para toxoplasma, já teve contato. Sim, isso não é falso, isso é verdade. Mas o principal meio de contágio dessa doença é com carnes, principalmente carnes que não estão bem passadas, de porco, por exemplo. Porque, gente, o ciclo da toxoplasmose, e a gente pode ter uma aula específica, é muito complexo. Esse protozoário está em diversos animais, em diversas formas. Então, o meio mais fácil de contaminar é com um alimento, com carne mal passada. Tá? E os sintomas? Normalmente é assintomático. Tu pode já ter tido e nem saber, nem soube que teve. Ele vai ser sintomático ou preocupante em 2 casos. Uma pessoa que é imunodeprimida, que está com o sistema imunológico muito baixo, aí ele pode causar cegueira, ele pode causar vários problemas, tá? Ou se uma mulher está grávida e pega a primeira vez a toxoplasmose na gravidez, pode causar até mesmo o aborto ou má formação do feto. Então são esses dois problemas da doença. É óbvio, né, pessoal? A mulher vai engravidar, ela vai fazer exames, vai fazer tudo. O ideal é que a mulher, antes de engravidar, já seja positiva para o contato já tem os anticorpos, porque uma vez que ela já teve o contato, se ela na gravidez tiver contato de novo, ela já não vai desenvolver, a criança não vai ter problema com isso. Então esses são os problemas. Aí vem a 4, gente, leishmaniose. A leishmaniose é muito mais comum, pensando em Brasil aqui, lá na região amazônica. Tá? É um mosquito, um flebotomínio, do gênero Lutsomia, que faz a transmissão. Ele pica. Só que é muito importante você saber, não é todo mosquito Lutsomia que está com a leishmaniose, consequentemente vai transmitir. Ele não nasce, nasci, tô com leishmaniose. Não, então não significa que se o mosquito te picou, do gênero Lutsomia, você pegou. Não, ele tem que antes picar uma pessoa, um animal que tem essa doença, para carregar, para picar para a pessoa. E aí quais são os sintomas? Tem 2 basicamente, ou se for na pele, vai formar uma ferida, uma lesão, que é chamada de úlcera de Bauru, né? A gente conhece por úlcera de Bauru, que fica insensível, tu não consegue sentir, ok, fica ali. Tem que tratar, tem tratamento, leva meses, mas cura. Agora, se o protozoário tomar um outro caminho, ele pode chegar no que a gente chama de leishmaniose visceral. Na parte visceral, que é chamado também conhecido de calazar, aí destrói os órgãos, aí a mortalidade é muito forte. Ainda quando forma lesão na pele, ele pode migrar e nessa região do palato, aqui do nariz, pode causar lesões, feridas muito graves e a pessoa vem a morrer por infecções secundárias aí na região. Aí a pergunta é, como é que você previne a leishmaniose? Bom, tu sabe que é pela picada do mosquito. Então você evita o mosquito. Simples assim, usar repelente, botar telas nas janelas. E aí entra um outro assunto polêmico. Qual é o papel do cachorro aqui? Pessoal, o cachorro, ele também sofre com essa doença. E muitas vezes ele pega a leishmaniose. Aí o que acontece? É um assunto bem polêmico, né? É aconselhável a eutanásia nesse cachorro. Embora seja contra, é o que a parte médica ali orienta. Por quê? Primeiro, para você tratar o cachorro é extremamente caro e os resultados não são satisfatórios em todo momento. Então, se você falar para as pessoas não trata ele, as pessoas, a maioria, vão acabar não tendo condições, porque não é em toda a cidade, em todo local, que tem tratamento para os cachorros. Então, se aconselha a eutanásia, você mata o cachorro. Mas porque, coitado, eu também acho. Só que se o cachorro está doente e vai acabar morrendo porque não tem tratamento, o mosquito pode picar o cachorro e depois ir picando as pessoas e transmitindo, ou para outros animais também. Por isso que esse é o aconselhado. É algo bem polêmico, algo bem triste mesmo, mas isso cai inclusive em vestibular. A gente não pode entrar no mérito de certo ou errado. O vestibular não vai, o que você acha? Marque A para certo, B para errado. Não, ele não pode fazer isso. Só que ele vai falar que uma das orientações é, para prevenir a leishmaniose, sacrificar, né, infelizmente, a eutanásia de cachorros que estão contaminados. Tranquilo? E aí, claro, tratar as pessoas, evitar os doentes. É que nem aqui eu nem falei, né, da toxoplasmose, mas olha só, se ele pega, principalmente por alimento, por carne mal passada, você vai assar carne antes de comer.
Simples assim. Então, sabendo a transmissão, você sabe como prevenir. Aí, gurizada, vamos para a malária. A malária que é a parasitose que mais mata no mundo. A transmissão também é por uma picada, mas não é o mosquito do gênero Lutsomia. É o mosquito do gênero Anopheles. Eu tive o prazer, posso dizer assim, de trabalhar no meu mestrado, lá na parasitologia, com esse mosquito. Mosquito do mosquito vetor, que é o Anopheles. Existem várias espécies que são vetores. A malária que acontece aqui no Brasil, que é restrito à região amazônica, é uma malária que não mata como a malária que mata lá na África. Por isso que alguns, principalmente se vivem na região amazônica, devem ter falado: ah, professor, como assim? Nunca vi ninguém morrer pela malária aqui no Brasil? Como é que é a doença parasitária que mais mata no mundo? É que as mortes por malária acontecem lá no continente africano. Uma vez que o protozoário da malária lá, o Plasmodium falciparum, não precisa saber o nome da espécie, que acontece lá, é mais forte do que os que acontecem aqui. Então lá chega a ter 1 milhão de mortes por ano. É muito grave a doença. E aí o que vai acontecer? Como é que é a transmissão, como eu disse? É a picada do mosquito. O mosquito pica. Só que o mosquito, assim como esse aqui, como o Lutsomia, ele não nasce. Opa, nasci para picar pessoas e transmitir malária. Não. Ele tem que picar uma pessoa contaminada. E aí, quando picar outra, vai transmitir. E aí ele pica outro, pica outro. Outra coisa que os vestibulares agora adoram falar é que é a picada do mosquito fêmea. Todos eles. Porque o mosquito macho não pica, não é hematófago. Ele é fitófago, ele vai se alimentar de plantas. Olha que coisa, né? Ah, mas por que a fêmea que pica? Porque é ela que desenvolve o embrião, que desenvolve ali, os ovos vão desenvolver, zigoto, embrião, e ela precisa desses nutrientes que tem no sangue. Então quem pica é um mosquito fêmea. Isso é importante você saber essa informação, tá? E quais são os sintomas? Gente, malária tem um sintoma típico. Quem é da região amazônica sabe. Te dá febre intermitente. Aí tem 2 tipos de malária, dependendo do tipo do protozoário, falando aqui no Brasil. A febre, que a gente chama de febre terçã, e a febre quartã. Isso são febres intermitentes. A febre terçã é o seguinte, dá um baita pico de febre. 40 graus. No outro dia tu já acorda, passou. Passa 2 dias sem febre, e no outro, febre de 40 graus, fraqueza, tremedeira, pessoal, tá tudo errado. No outro dia passa, tô bem. E assim vai, a cada 3 dias. Por quê? Ele vai para o fígado, depois vai para as hemácias, se reproduz, estoura as hemácias, libera a toxina, te dá febre. Depois elas vão embora, o protozoário, né, migra dali. O que vai acontecer daí? Baixa a febre. 2 dias depois, libera as toxinas, dão a febre. E se for a febre quartã, significa que pula 3 dias sem febre e no outro dia dá febre. Tá? Sintomas típicos. E aqui, claro, dá uma fraqueza muito grande, o fígado fica comprometido, a pessoa fica muito, muito fraca, com as tais tremedeiras e muita febre. Beleza? Aí vem a doença de Chagas. Mano, velho, a doença de Chagas que é restrita ao continente sul-americano. É para nós. Tanto é que Carlos Chagas descreveu, é brasileiro, né? Descreveu essa espécie lá no início dos anos de 1900, 1908, mais ou menos ali, que ele descreveu. É causado pela espécie Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado, muito bonito, só que horrível para causar doença, né? A transmissão, isso aqui tem que ter muito cuidado. Fala assim, pela picada do barbeiro. Mais ou menos. O certo não é pela picada do barbeiro. Olha só, primeiro, esse inseto, o barbeiro, do gênero Triatoma, tem outros tipos de barbeiros que causam, mas essa é a principal, Triatoma infestans. Ele é um hemíptera, né? um inseto desse tamanho. Ele é barbeiro porque normalmente ele é atraído pelo CO2 e acaba picando a região do rosto. Por isso que o nome é barbeiro. Tá lá fazendo a barba do cara. Não, tá. Um bichão desse, tu dormindo e ele tá picando. Importante, ele tem hábitos noturnos. Se você está vendo um inseto desse te picar de dia, fica tranquilo que ele não tem doença de Chagas. Não fica tranquilo, não, tô brincando. Mas esse aqui, ele tem hábitos noturnos. Então a pessoa está dormindo, ele está lá sugando. Enquanto que ele suga o sangue de um lado, ele defeca do outro. Consequentemente, nas fezes saem o protozoário. Por reflexo, quando a gente acorda, vai dar uma coceirinha, a gente coça. E das fezes, a gente leva as fezes para a feridinha. E aí, consequentemente, que ainda está aberta, você pode pegar a doença de Chagas. Tá? Aqui tem a fase aguda, onde ainda tem tratamento, o protozoário está se multiplicando um monte dentro do teu organismo e vai te dar febre, edemas na pele. Agora, se não fizer o tratamento rápido nesse momento, o protozoário ele vai se incorporar em musculatura lisa do teu corpo. Não só lisa, em musculatura como coração, esôfago, cólon, né, lá no intestino grosso. E ele pode durar anos.
décadas ou a vida inteira sem nenhum sintoma. Só que pode sim, depois de vários anos ou várias décadas, ele começar a se multiplicar e causar o que a gente chama de megacólon, megaesôfago ou megacoração. Ele começa a crescer, literalmente. O cólon, o esôfago cresce demais a musculatura e a pessoa tem que passar por cirurgia, não tem cura. Aí pode matar, porque no coração, se o coração começa a crescer, vai causar uma insuficiência cardíaca. Né? Doença de Chagas, muito importante. Como é que tu previne? Você previne ela prevenindo também contra o próprio barbeiro. Presta atenção, mano, velho. Esse barbeiro, ele tá na casa das pessoas. Por isso que nas grandes cidades, em alvenaria, eles não têm onde se esconder. Imagina um barbeiro desse tamanho, vai se esconder aonde? De dia. Porque ele sai só de noite. Então você vê, mata rapidamente. Ele é muito mais comum, a doença de Chagas, em ambientes rurais, onde você tem casa de pau a pique, de barro, e que ele pode se esconder durante o dia. Chega de noite, eles saem atraídos pelo CO2, vai nas pessoas e picam as pessoas. Beleza? Ah, doencinha braba essa aqui, gurizada. Depois tem a doença do sono, que você não tem, né? Fica tranquila. Porque não dá aqui no Brasil. Ah, professor, eu tenho doença do sono, eu tenho sono todos os dias. Calma, calma, é normal ter sono todos os dias. Mas essa doença do sono também é por um tripanossoma, só que é outra espécie, brucei. É restrita ao ambiente, ao continente africano. E não é um barbeiro que transmite. Quem transmite é um mosquito, tsetse, do gênero Glossina. Então, se o mosquito vai, pica uma pessoa, volto a dizer, não tem no Brasil. Essa pessoa acaba com a doença, no início vai dar febre, anemia, e ele pode depois, entra numa fase crônica, ataca o sistema nervoso e aí sim vai dar a sonolência. Mas a sonolência não é, tô com sono. Tu dorme 2, 3 dias seguidos, acorda um pouco, tá com sono, sempre com sono. E aí ela também pode matar, gente. É uma doença bastante forte. E quem já foi lá no continente africano talvez já tenha lido sobre, é uma preocupação constante. A gente pensa assim, gente, lá na África tem muitas doenças que são graves, né? Como eu disse para vocês, a malária, a doença do sono e várias outras, né? Isso a gente pode ter uma aula explicando por que tem muitas doenças lá na África, muito mais do que em outras regiões do mundo. E doenças, sobretudo, que atacam os seres humanos, os primatas. Isso é uma aula interessante falar sobre isso. E aí tem a tricomoníase, tá? Só voltando aqui, como é que você previne a doença do sono? Vai lá para continente africano? Simples, previne do mosquito. Claro. Então o que tu vai fazer? Tela nas janelas, repelente, usar roupa comprida, cuidado nesse aspecto para evitar que o mosquito pique a pessoa e, claro, tratar os doentes caso sejam diagnosticados. Então fazer diagnósticos, embaraço e tudo mais. Tricomoníase. Tricomoníase é uma IST. IST hoje é o mais adequado para falar que antigamente a gente chamava de DST. Porque DST é doença sexualmente transmissível. Se tem doença, te liga, tem sintoma. Só que a infecção, às vezes a pessoa está com a infecção, mas ou foi infectada, mas não desenvolve a doença. É o caso da tricomoníase. Geralmente no homem é assintomático. O homem está com tricomoníase, mas nem sente nada. Pode depois sentir uma ardência urinária, se tiver sintomas, mas são brandos. Normalmente o sintoma vem na mulher. Por isso que é tricomoníase vaginalis, né? Foi descrito, coletado no canal vaginal da mulher. Corrimento vaginal, dor ao urinar e principalmente, pessoal, se não tratado depois de algum tempo, pode causar tanto para o homem quanto para a mulher a infertilidade. E o tratamento é bem simples, gente. Isso aqui, tô com isso aí, vou ficar infértil. Claro que não, vai lá, vai no médico, uma receitinha e acabou. Agora, como previne? Isso aqui é barbada. Como é que você previne uma IST? Utilizando preservativo para tudo, pessoal. Não, mas eu tenho minha namorada, e não. Use preservativo. Mas tô há anos, vou casar. Não, aí é outros 500. E mesmo assim, preservativo para não engravidar. Gente, usem preservativo. Mas não tenho dinheiro para comprar. Vá num postinho de saúde, eles dão de graça. Mas... Para, gurizada. Não tem desculpa, tá? Não vem com essa. Porque na hora... Não tem na hora, raciocina um pouco antes. Fala, poderá ser que daqui a um mês vai acontecer alguma coisa? Então eu já vou deixar no meu bolso. Mas aí vai achar que eu tô querendo. Não, põe na carteira, põe no bolso, espalha nas gavetas, tá? E previne. A melhor informação, a melhor prevenção é a informação. Você tem que saber. E não é só contra essa. Tem centenas de DSTs. Tem centenas de gravidez aí que acontecem indesejados. E não, gravidez é uma bênção, então tudo bem. Mas a gente sabe que tem hora para tudo. Às vezes você está numa fase da vida, vai fazer vestibular e, sem planejar, acaba engravidando. E aí? Principalmente
essa preocupação que a mulher vai ter que carregar 9 meses, depois vai ter que amamentar. Muitas vezes o homem acaba, não, mas eu vou seguir estudando. Mas é a mulher que tem todo essa responsabilidade da gestação, sabe? Por isso que a gente tem que tirar o chapéu para as mulheres que depois engravidam, são 9 meses. Eu fico pensando aqui, dá para ter uma aula sobre isso. Hoje eu estou só pensando nas possibilidades, né? Enfim, vamos lá. Gente, essa aqui, então, é a aula. Vamos falar mais alguns aspectos aqui, vamos ver quanto está de tempo. Me passei nessa aula de tempo, hein? Mas tá bom. Gente, então olha só o seguinte, para todas as doenças aqui, a gente pode ter uma aula específica, ok? Então lembre-se sempre, se você sabe como transmite, você imagina na hora da prova, ou na hora da vida, né, no dia a dia, as medidas para prevenir. É sempre muito importante. E saber os sintomas é importante para você ter uma ideia, para falar para o médico, se tiver com alguns sintomas, para ele, na parte aí da anamnese, né, de conversa, saber o direcionamento para saber quais exames ele vai pedir. Se você vai fazer enfermagem, medicina, nessa área de saúde que atende o paciente, sobretudo se você vai ser médico, o primeiro contato é fundamental, porque a partir dos sintomas você vai saber qual exame pedir. Eu tive um amigo meu que foi fazer um trabalho com aves lá no Peru e voltou para Pelotas depois. Hoje eu moro em Curitiba, mas é hora de Pelotas. E aí, alguns dias depois, começou uma ferida. Ele estava com, cadê? Leishmaniose, tegumentar na pele. Foi no hospital lá, os caras, não sei o que é isso, não sei o que. O cara teve que ligar para o hospital tropical lá de Manaus, para eles mandarem lá a receitinha, mandar o medicamento. Só dias ou semanas depois ele começou a fazer tratamento, né? De uma coisa lógica. Então, imagina, você é médico, chegou o cara com uma ferida, tu vai perguntar para ele, tu andou viajando por aí? Aí tu fala, não, fui lá para a região amazônica, passei um mês na mata. Essa ferida, sente você consegue sentir dor nela? Não sinto nada, tu tem essa ferida aqui. Pô, leishmaniose. Aí, claro, vai fazer o exame só para confirmar, mas enquanto isso já está tratando ali o cidadão. Tá bom, gente? Então é isso aí, gurizada. Uma aula bate-papo, um clima bem gostoso aqui, embora apavoradamente chinelo, eu não desejo para ninguém nenhuma dessas doenças aqui. São tudo desgraça, tudo porcaria, que tinham que ser erradicadas aí, mas infelizmente a gente sabe que não é tão fácil assim. Tá? Não te esquece, mano, velho. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. A gente fortalece assim a educação. Gente, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.